É um salmo que traz calma, né? É um salmo bom. Mas tem desafio aí dentro aí. Será? Tem não. Desafio aí. Esse salmo é bom demais. Tem Amém? desafio aí. Glória a Deus. Aleluia. Viva desafio, glória. Todos acharam a palavra. Quem tivesse o pão na mão, eu peço aos obreiros, ao diácono, ao presbítero, que consiga um pedaço de pão para essa pessoa aí. Amém? Glória a Deus. Ainda que ele não tenha o costume de comer, é necessário comer nesta noite. Amém? É necessário se alimentar do pão. Glória. Todos acharam? Amém, Jesus. Que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ó, está dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Glória. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém, igreja? Glória. Você crê que essa palavra, o salmista, escreveu o salmista Davi? Então estamos com a tua mão. Tem a melhor palma que o estado da Bahia já tem. É Jesus de Nazaré. A melhor palma que merece a Deus. A melhor alegria, a melhor adoração que o céu pode dar ao eterno, ao todo-poderoso. Se você achou pouco, tem a melhor palma, a melhor adoração que o céu agora pode dar. Oh, Deus querido, Deus amado, o teu plano está te dando mais forma, o teu plano está exaltando o teu nome, porque ele reconhece que o Senhor é o eterno Deus, que o Senhor é o todo-poderoso, que o Senhor é o Criador. Ai, Deus querido, toma a tua servidora nas tuas mãos, faz ela falar aquilo que o Senhor quer, não deixa nada para trás, coloca a família para Deus Santo e poder do teu eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua igreja, ó Espírito Santo, vem nessa hora e receba as palmas e a adoração da tua igreja, em nome de Jesus. Oh, glória! Volte a seus lugares com a mesma alegria, adorando a Ele. Oh, glória a Deus! Glória. Como é bom falar do eterno. Amém? Já fico feliz nesta noite, porque Ele me chamou para pregar nesta noite. Ele me chamou para anunciar as boas novas dele. Mas, ao mesmo tempo que Ele me chama para ministrar a palavra, eu fico a pensar: quanto desejo, quanta vontade, quanto nós queremos fazer a coisa certa, nós queremos andar no caminho certo, mas parece que é tão difícil. Queremos deixar tantas coisas, mas às vezes o nosso coração ainda está pegado com aquelas coisinhas. Nós queremos ser diferente, queremos mudar de vida, queremos acertar o caminho, queremos fazer tudo certo, queremos tomar decisão certa, queremos tomar direção certa, queremos deitar e descansar no Senhor, mas parece que essas coisas, ao decorrer do tempo, ao decorrer de nossa vida, a nossa caminhada, parece que fica tão difícil para nós resolver isso. Parece que é tão difícil. Tantas dúvidas vêm à nossa cabeça. Tanta coisa tira nosso pensamento do foco. Tantas pessoas distraem nosso pensamento. Tantas coisas coloridas distraem nossos olhos. Tantas coisas horrendas transbordam em nossa boca. Quantas coisas depressivas, angustiantes, nossos ouvidos escutam. Quantas coisas nós não queríamos ouvir, mas nós ouvimos. Quantas coisas nós não queríamos falar, mas nós falamos. Quantas coisas a gente não queria ver, nós não queríamos ver, mas nós vimos.
decisão a gente queria tomar? Quantas decisões? Mas queria chegar assim e dizer, é isso, isso e isso e acabou. Quantas coisas a gente queria deixar? Dizer assim, a partir de hoje, não pego mais isso. A partir de hoje, eu não como mais isso. A partir de hoje, eu não uso mais isso na minha vida. A partir de hoje, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou deixar de ser inconstante e ser constante. Inconstante são atitudes de criança. Inconstante são atitudes de pessoas que não sabem o que quer. Inconstantes são pessoas inseguras, imaturas. Inconstante são pessoas perdidas. O vento sopra, ela vai. O vento sopra para o outro lado, ela vai. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe que rumo tomar. E muitas vezes são criticadas, humilhadas, pisadas, pegas pela depressão, pela angústia, pela tristeza de não ser, não ter suficiente coragem de decidir realmente o que você tem que decidir. E as dúvidas nos trazem o quê? Consequência. A falta de decisão certa nos traz prejuízo emocional, nos traz prejuízo financeiro, nos traz prejuízo nos relacionamentos de amizade. A falta de coragem, o medo, a angústia, a tristeza e a covardia de um homem que não sabe o que fazer nos traz grande consequência. As dores nos deixam sem rumo. As traições nos tiram do foco de Deus. As tempestades nos levam às retroços ou à lixa do passado. Mas o salmista Davi passou por tudo isso. Ele passou por medo, por tristeza, por depressão, por angústia. Ele disse, eu não sei o que fazer, mas o que eu sei é confiar no Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Então Davi, ele sabia, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia em quem confiar. Então ele diz, eu esperei com paciência pelo Senhor. Você entendeu? A gente diz assim, esperei com paciência no... Não, ele esperou pelo Senhor. E o que era que o Senhor ia fazer? O que era que o Senhor ia resolver na vida de Davi? Se o problema era de Davi, as tribulações e a angústia era de Davi, Davi não sabia o que fazer, para onde correr, para onde olhar, pois estava secado, estava lançado numa lama, numa decepção que ele não sabia como resolver. Mas o texto nos traz isso aqui. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi clamou por quê? Quantas almas de vocês estão clamando por socorro? Aparentemente todo mundo diz que está todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. Mas Deus pode me mostrar uma tempestade batendo com força na rocha e dizendo, eu vou desistir, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Você está certo. Você sozinho não vai conseguir. Você sozinho não vai ter força. Você não vai caminhar sem o dono da força e da sabedoria. E Davi ainda fala mais. Tirou-me de um poço de perdição. Você sabe o que é um poço de perdição? É uma extrema dificuldade que Davi estava passando. Hoje eu estou olhando para as pessoas aqui que podem estar passando por esse poço de perdição.
extrema dificuldade. Onde ele não tem o quê? Força. Extrema dificuldade, porque Davi estava passando por isso. Ele mesmo fala aqui: me tirou de um poço de perdição. Quem foi que tirou Davi desse poço? Deus. O próprio Deus tirou. Mas por que Deus tirou Davi? Porque a confiança de Davi estava em Deus. A confiança dele não estava nos homens, nas astutas que ele pode fazer, na força, ou no dinheiro, ou nos soldados, ou nas armas, ou no manejo da espada, mas estava no Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Davi diz: eu estou no poço de perdição, estou sem saída, não sei o que fazer, não sei para onde ir, mas a minha confiança todavia está no Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória. E ele me tirou desse poço de perdição, de um atoleiro de lama. Você sabe o que é um atoleiro de lama? Eu vou dizer a você: quando você cai no atoleiro de lama, você fica sem firmeza, você fica sem força, sem equilíbrio. Você caiu, você quer se equilibrar de um lado, afunda, vai se equilibrar do outro, afunda. Você tenta segurar com as mãos, você se mela todo. Então Davi disse: eu estava nesse cerco de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele estava atolado, ele estava sem firmeza. Você sabe o que é firmeza? É algo fixo para você segurar. Jamais você poderia se firmar num pé de plantio desse. Certamente você iria cair e se quebrar todo. Por mais forte que você fosse, por mais academia que você fizesse, por mais estratégia que você tivesse, por mais sabedoria que você tivesse, essa lama iria lhe afundar, ia lhe derrotar. Quantas pessoas se encontram nessa lama? Na lama da droga, na lama da prostituição, na lama de um relacionamento que nunca deu certo, na lama de uma dívida, na lama de uma chantagem, na lama de uma opressão. Mas Davi disse: o Senhor, por eu confiar nele, ele colocou os meus pés sobre uma rocha. E a rocha aqui significa o contrário da lama. Te colocou num lugar firme, aonde você pode caminhar com segurança, aonde você pode andar e você não irá tropeçar, porque a rocha chamada Jesus está lhe direcionando pelo caminho certo. Aleluia. Andar na lama é muito fácil e muito perigoso. Agora, caminhar na rocha é você sentir firmeza, coragem, força, e saber que essa força vem do Deus Altíssimo, não vem de você. Amém? Mas para eu caminhar dessa maneira que Davi estava caminhando, é necessário que eu tenha fé. Fé suficiente. Fé suficiente para olhar e ver lá um buraco no meu chão e Deus dizer: filha, filho, pode pular, que eu estou aqui com as mãos estendidas para segurar você, porque eu sou a rocha, meu irmão. Glória. Aleluia. A rocha que dá força. E Davi, ele diz assim: e firmou os meus passos. Como meus passos podem ser firmados? Longe de Jesus, longe do caminho. Ah, pastora, mas às vezes a gente não sabe, é verdade, a gente não sabe o que fazer. Mas quando você não souber o que fazer, olha para o céu e clama por ele, porque a rocha que ele dá, ele dá firmeza. Aleluia. Vem firmar os teus passos, vem direcionar por onde você tem que caminhar. Se ele lhe mostrar a direção, não importa o que o mundo vai falar, creia e siga esse passo que dará certo em tua vida. Glória a Deus. Será que a igreja está entendendo? Aleluia. Porque parece que vocês estão dormindo, parece que vocês não estão entendendo. Mas é como quando a igreja fica assim,
Porque elas estão matutando. Eu estou passando por isso. Eu estou vendo o que eu estou passando. Eu estou vendo a solução. Eu até sei o que é que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho a coragem porque do medo. O medo paralisa o homem. E depois, nos lábios, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão, temerão por causa da minha fé. Pode ligar o ventilador, meu filho. Por causa da tua fé, da tua perseverança. Muitos que estão na situação que você se encontra ou se encontrava, vai olhar para o seu Deus e vai dizer: eu agora tenho esse Deus. Eu agora confio nesse Deus. Eu vou temer, porque a situação na minha vida e na tua, se não for a patente mão de Deus, eles não matam. Quantas pessoas ficam só esperando você tropeçar para botar em cima e te matar? Mas Davi, ele teve muita fé, porque Davi vivia muito angustiado. Davi vivia muito triste. Davi andava na direção de Deus. Davi, quando ele se sentia encurralado pelo inimigo, ele não saía contando a vizinhança dele. Ele não saía procurando ajuda de terceiros. Quando Davi se viu encurralado pelo inimigo, quem é o inimigo? É Paulo, é João, é Pedro, é Andrevaldo? Não. O teu inimigo e o meu inimigo é Satanás. E quando ele usa pessoas para nos enrolar, para poder tentar nos parar, para tentar o meu sonho, o seu, não ser continuado, ele usa pessoas, geralmente que vivem ao nosso meio, geralmente que lhe rodeia, geralmente o inimigo está dentro de nossa casa. Muitas vezes, quando você mora só, ele usa amigos mais próximos. Mas quando você entende que a solução está no Deus que fez os céus e a terra, e que Ele é a rocha, que Ele é a solução, você clama e descansa. É por isso que Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. As coisas estavam vindo sobre mim como se fosse um furacão. Uma coisa atrás da outra acontecendo. Um levante atrás da outra. Uma acusação atrás da outra. Mas eu confiei no Senhor e esperei com paciência. E por que muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua? Porque nós não temos paciência. Nós somos ansiosos. Nós queremos as coisas para já. Nós queremos as coisas para ontem. Tomei uma decisão hoje, eu quero tudo resolvido. Não é assim. O meu tempo e o tempo de Deus, e o seu tempo é diferente. O tempo de Deus é na hora de Deus. O meu tempo vai ser na hora dele também. Por quê? Porque se eu quiser fazer no meu tempo, eu vou quebrar a cara. Tem coisas que você só vai receber no tempo de Deus. E eu vou provar vocês. Olha só. A fé é o firme fundamento daquilo que nós queremos, mas nós não vemos. Que nós esperamos, mas nós não vemos. Ainda Paulo, ainda Isaías, ainda João, que todos olhem para mim, olhem para você e digam: não vai dar certo. Todo mundo está esperando por Deus, mas você tem que fazer. Você é o cara, você tem que ir. Mas quando eu tenho fé no Deus que fez os céus e a terra, eu não me abago a minha atitude, porque se Ele me deu a direção, é a direção que eu tenho que seguir a dele. A fé, Ele está dizendo: se você tem fé, não importa o tempo, o que vai importar para mim e para você é que Ele está tudo no controle dele. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca deixou de agir ao meu favor e ao seu, quando a nossa confiança está nele. Mas quando eu digo que eu posso fazer, que eu quero fazer, que eu vou resolver, por mais solução, por mais amigo, por mais dinheiro que tu tenha, só resolve se ele quiser. Tem
que ser no tempo dele. Tem muitas pessoas que Deus tira tudo que tem para mostrar para ele: você não é dependente de mim. Tem que esperar no meu tempo. Você não vai se apressar. Você não vai andar na minha frente. Porque se andar na minha frente, vai ter as pernas quebradas. Vai ter que andar no meu controle, no meu tempo. Mas eu posso resolver. Eu tenho bala na agulha. Eu tenho amigos influentes. Eu tenho dinheiro. Eu tenho como manejar isso. Mas Deus diz: sem mim, nada podereis fazer. Você não caminhará 1 metro se Deus não permitir. Sabe o que é isso? Querendo ou não, você vai esperar. É o tempo da espera. Não tem pra onde você fugir. O que eu tenho que fazer é ter fé. É acreditar que Ele é. E Ele vai fazer na hora dele, no tempo dele. Ninguém vai tirar isso de mim, de você. O segredo é ter fé. Como Davi teve. Você já pensou como Davi estava? Cercado pelos reis de Israel. Tantos soldados. Tantas caras que manejavam muito bem a espada. Mas Davi, ele diz assim: eu não vou ficar parado. Eu vou começar a movimentar. Mas a minha confiança está no Deus que fez o céu e a terra. Observe que toda vez que Davi ia tomar uma decisão, a primeira coisa que ele fazia: consultar Deus. É por aí? O Senhor vai estar lá, vai ter vitória. Entenda uma coisa: aonde Deus não está, não é lugar para você estar. Entenda uma coisa: se Deus lhe mostrou que Ele não está nesse negócio, por que você entrou? Por que caminhou a passos largos sem a permissão do Altíssimo? Deus de Abraão. Eu não posso caminhar, por mais esperta que eu seja, por mais inteligência que eu esteja, eu não posso ir a lugares que Deus não mandou. Eu não posso fazer o que Deus não mandou fazer. Eu não posso comprar o que Deus não mandou comprar. Eu não posso aceitar o que Deus não mandou aceitar. Eita, não combinai. Deus diz assim nesta noite: por um acaso me colocou no centro da tua vontade? Ou você colocou a tua vontade no centro? Deus está dizendo para mim e para você: é necessário passar pelo tempo de Deus. Esse é o Nazareno. E o tempo de Deus muitas vezes são tão diferentes do meu e do seu. O meu tempo é: em 2027 eu quero fazer isso. Eu estou trabalhando, eu tenho dinheiro, eu estou planejando, eu sei ministrar, eu sou um cara sábio, eu tenho sabedoria, eu sou esperto. Aí chega em 2027, Deus diz assim: esse foi o seu tempo, o meu é para 2030. E o que é que vai acontecer? Já que você fez seus projetos, você agora vai caminhar na depressão, na angústia, na ansiedade, na desavença. Por quê? Porque eu vou ver fulano caminhando e eu tocar. Eu vou ver fulano pregando e eu tocar. Eu estou vendo fulano viajando e eu tocar. Eu estou vendo as coisas acontecendo na vida de não sei quem. E na minha está parada. Aí Deus pergunta: quem deu o passo errado? Foi eu ou foi você? Cada passo que eu e você dá sem Deus é derrota. Cada passo que eu e você dá sem Deus é lama. Cada passo que eu e você dá sem Deus é tribulação. É tristeza, é angústia, é dor, é ansiedade, é vontade de morrer, é vontade de sumir, é vontade de voltar para as drogas novamente. Ei, a peleja é: o que eu faço para tirar esse desejo de dentro de mim? Confia no Deus que fez o céu e a terra. Entrega o teu caminho a Ele e tudo fará. Mas nós vamos mais ali. Abra Isaías 40, 30. Isaías 40, 30. Rebento de Jessé. Isaías 40, 30 ao 31. Diz assim:
se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ó, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vocês entenderam o que ele está dizendo aí? Ó, mas, olha só, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Você sabe o que é que Deus está falando aqui? O jovem, por mais força que tenha, por mais músculo que tenha, por mais boniteza que tenha, por mais habilidade que tenha, se eles não esperarem no Senhor, nada será feito. Deus está dizendo, os jovens são o quê? Afobados, atônitos. Deus está dizendo, amanhã, eu quero hoje, eu posso. Ei, você tem força, você é jovem, você vai caminhar na tua força. Mas logo vocês vão cair, vão quebrar a cara. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo bonito, mesmo sendo bonita, mesmo tendo um reboleixo, mesmo fazendo suas astúcias a cada dia, Deus está dizendo, mas só os que confiam no Senhor que vão renovar suas forças. Aleluia. Mesmo sendo jovem, esse jovem moço, ele não está dizendo aqui que o moço é velho, ele está dizendo que ele é imaturo. São imaturos, querem fazer as coisas na frente de Deus. Querem andar na frente de Deus. Deus e vocês são habilidosos, corre, anda, pula, anda, faz o que quer, se acham tão esperto da época, o esperto do momento. Mas Deus está dizendo, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Por mais que você seja jovem, vocês vão se fadigar, vão querer, minha filha, fornicar até mais jovem, vai se fadigar com a fornicação, vai querer trair até mais jovem, vai se fadigar com o adultério. Vocês vão fazer tantas coisas na frente de Deus, vão querer casar apressadamente e vão se fadigar no casamento. Vocês vão querer roubar e vão se fadigar no roubo. Porque tudo que um dia o homem deseja fazer, sem a permissão, sem a direção de Deus, um dia a tendência dele é cansar. A tendência dele é achar que aquilo dali não é o que ele quer, porque é inconstante. Não sabe o que quer. E Deus está dizendo, o próprio Davi está dizendo, Meu Deus. que ele esperou com paciência no Senhor. E Isaías vem aqui e diz isso aqui. Ele disse, olha, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Por que eles se cansam? Porque é a força física dele. Qual é a força que eu vou ter e eu não vou me cansar? Quando o Senhor luta por mim, quando Ele guerreia por mim, quando Ele dá os passos, quando Ele dá as coordenadas, quando Ele dá a direção, nós não vamos se cansar, porque Ele vai dar força, e essa força não vem de nós, vem dEle. Por isso nós não se cansamos e não se fadigamos, porque quando as coisas vêm de Deus, você nunca se fadiga. Glória a Jesus. Você tem o que? Desejo, você tem prazer. O que é que leva um jovem de 15 anos, está todo santo dia no culto de oração, está todos os dias dentro da palavra, está todos os dias buscando louvor e exaltação ao Senhor? É porque essa força e essa vontade não vem dele, mas veio do próprio Deus, que ele buscou isso para ele. É bem de Jessé. Aí Deus está dizendo, por mais jovem que você seja, por mais novo que você seja, por mais moço que você seja, você vai se fadigar. Eu quero usar bastante droga, pode usar. Pode tomar seu caminho. Eu quero me alegrar, pode se alegrar. Mas é uma alegria fajuta. É uma alegria passageira. Eu não estou falando com todos aqui. Tem pessoas aqui que já usaram muitas coisas. Já usaram. Outros usam. Mas marca no relógio a alegria que ela vai dar. O tempo é contado.
os efeitos colaterais. Os efeitos da loucura, da ansiedade, da fadiga, do cansaço, da impaciência com mãe, com pai, com irmão, com vizinho, até com outro. Muitos matam porque dessa falta de paciência que tem. É assim mesmo. Ansiedade rouba, mata, porque está andando sem a direção de Deus. Aí Deus diz: os jovens se cansam e se fadigam. Porque faz o que gosta e está se fadigando. Porque tem força e está se fadigando. Porque, como eu disse antes, tudo que você caminha e anda e faz sem a direção de Deus se torna nada. Só vai ter os efeitos colaterais: visões erradas, transtorno mental, ansiedade, loucura, briga, contenda, decepção, separação. E pior, se afastando do criado. Deus não compactua com pessoas que andam pelos seus próprios deleitos. O que é deleito, pastora? Vontade. Eu tenho vontade de fazer isso, eu senti de fazer. E foi Deus que colocou esse desejo no teu coração. Muito desejo vem para a prostituição. Muito desejo vem para o adultério. Muito desejo vem para as drogas ilícitas. Muitos desejos vêm para afastar você de Deus. E quem é que tem interesse de me afastar de Deus? O diabo. Mas Davi disse: eu confiarei no Deus que fez os céus e a terra. Ainda que me mate, ainda que eu não esteja satisfeito com o caminho que eu esteja andando, mas Ele é a minha direção, Ele é a minha rocha. Agora Deus diz: esses moços, esses jovens que vão se cansar e vão se fadigar, eles dominam por conta própria. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. O caminho daquele que um dia prometeu que vai soar nas nuvens, vem buscar a igreja dele, é o caminho perfeito. É um caminho que todos aqueles que esperam, eles vão subir como águia. Sabe como é como águia? A águia não é tola. Você já viu alguma águia morta na rua? Já viu alguma águia gritando: oi, ai, fulano me bateu, ai, fulano me xingou, ai, fulano levantou falso contra mim, me ajude, por favor. Onde você viu essa águia? Porque se você viu, não foi águia, foi urubu. Deixa, seu gavião. O gavião que gosta de comer carne. Mas Jesus diz que mais o que esperam, mais o que esperem quem? No Senhor. Ele disse que vai renovar suas forças. Você está cansado? Você está triste? Você está fadigado? Você está ansioso? Você está com a vontade de morrer hoje? Deus disse: se você espera em mim e confiar em mim, eu renovarei suas forças. Eu vou renovar suas forças. Você vai tomar uma vitamina, que é a palavra de Deus hoje. Você vai olhar para o céu e vai dizer: até aqui eu errei, mas a partir de agora eu quero esperar e confiar no Senhor. Glória a Deus. E Ele diz: você vai caminhar e não vai se cansar. É o contrário do jovem que faz as coisas por conta própria, por vontade. Eu olhei, eu gostei, eu me agradei. Deus se agradou, Deus gostou, Deus mandou. Não, mas foi minha vontade, meu desejo. Tem muitas pessoas cheias de desejo dentro do inferno. Meu Deus. E o diabo dando risada. Porque eu vim parar aqui porque você gostou. Eu não posso fazer o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que Deus gosta. Então ele diz: sobe com asa como águia, corre e não se cansa, caminharão e não se fadigam. Por que tem muita gente cansada, fadigada? Hã? Você já viu? Eu não estou falando com o rapaz aqui que está de vermelho, não. Eu dou isso para você. Mas você já viu um cara, quando ele usa droga, ele no dia que não tem, ele fica assim, ó. A pessoa está falando e chega da fadiga na pessoa. Sim, fale rápido. Ele está sem paz.
Ele está sem paz. Ele está sem o caminho certo. Ele está sem a direção. Ele está atordoado. Ele está confuso. Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Mas o diabo vem que você tem que ir. Que aquela droga vai chegar naquela hora. São pessoas sem paz. São pessoas que perdem a paz com facilidade. Perde a paz com o pai, com a mãe, com o vó, com o tia, com o sobrinho, com o vizinho. Perde a paz com a palavra de Deus. Perde a paz com o Criador. Tudo isso porque anda sem direção. Esperar não é fazer nada. Sempre que eu espero no Senhor, eu fico o quê? Descansado. Eu descanso nele. Por que eu tenho que descansar no Senhor? Porque eu sei que eu sozinha não posso resolver nada. Agora, Deus disse a Davi, Davi falou aqui no Salmo: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas isso quer dizer que você vai esperar no Senhor sentado ou deitado na sua cama no celular? Não. Porque o celular te dá o foco de Deus. Tem pessoas buscando solução em celular. A sua solução não está no celular. A sua solução não está no seu dinheiro. A sua solução não está nas pessoas que você conhece. A tua solução está no Deus que fez os céus e a terra. É nele que está. Mas você tem uma coisa: esperar não é você ficar calado sem fazer nada. Eu estou vendo que o barco está afundando. Eu estou vendo que tudo está errado em minha casa. E você faz o quê? Festa. Muito bem. Fazendo festa para comemorar a desgraça. Porque uma vida sem Deus, uma festa sem Deus, é uma desgraça. Esperar no Senhor é você confiar no Senhor que Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua. Eu vou esperar no Senhor, mas eu não vou esperar dormindo. Eu vou esperar orando. Eu vou esperar jejuando. Eu vou esperar buscando. Por quê? Mardoqueu ficou esperando dormindo? Não. Tinha lá um cara, o Amã, que tinha tudo na palma da mão e uma carta do rei, carimbada pelo anel do rei. Mas Mardoqueu, quando soube da notícia que todos os judeus iam ser mortos, o que foi que ele fez? Tirou suas vestes novas. Ele não vai fazer festa não, meu filho. Ele foi, se jogou cinza, foi orar, foi jejuar pela causa. Ele disse: eu não estou aqui buscando só a minha alegria, fazer com que os outros achem que eu sou muito boazinha, muito bonzinho. Eu posso sair daqui fugindo e me salvar, porque eu sei do decreto. Mas Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para guerrear, fazer minha parte. Esperar nele, mas fazer algo que venha mudar essa atitude. E Mardoqueu fez o quê? Ei, rasgou a roupa, vestiu um pano de saco e foi para a porta do palácio. Agora, a sobrinha filha dele, quando soube que disseram a ela que ele estava lá numa situação daquela, porque era vergonhoso. Tem pessoas que vão olhar para você e vai dizer: é vergonhoso você? Você com a Bíblia na mão, você se vira a esse Deus? Cala sua boca, porque o Deus consiga a direção que Ele mandou tomar. Espera nele, é a solução que Ele mandou eu tomar. E ela manda dizer a Mardoqueu: ei, já tem 30 dias que ele não me procura. Qualquer um que chegar lá e ele levantar o cetro, ele não levantar o cetro, vai ser morto. Mardoqueu disse: então tá certo. Ela mandou dizer isso. Diga para ela que ainda que ela não faça nada, alguém que eu espero vai fazer. E é o Deus de Israel. Ele vai fazer. Ainda que ela não faça, Ele irá fazer. Sabe o quê? Esther estava acomodada. Mas Deus não chamou você para o cômodo, para ficar acomodado, esperando a atitude de terceiro. Deus mandou eu fazer como Mardoqueu. Sabe por quê? Porque quando Mardoqueu tomou uma atitude de jejuar, de orar e de buscar pela providência de Deus e esperar por Deus que ainda Esther que você não faça nada. Mas tem alguém que vai
necessidade. Lembre de uma coisa, se unisse para o Brasil, não pense que é só a Lula que vai sofrer, não, viu? Todo mundo vai sofrer consequência, não. Se na tua casa tem um desviado, não pense que quando Deus mandar o castigo é só para ele, não, é para você também, viu? Você vai comer um pedaço do bolo porque você alimentou esse bolo. Você colocou recheio nesse bolo. E você vai receber do mesmo jeito que ele. Ou nós começamos a se levantar, esperar no Senhor, não vai fazer nada, é agir. E Mardoqueu agiu. E Esther caiu na real. Eu não posso ficar no conforto da minha casa, assistindo Netflix, buscando acarajé, buscando pizza, comendo do bolo do melhor, enquanto a tempestade está se levantando contra meu lar. É esperar e confiar, mas você tem que movimentar, meu filho. Não dá para sentar e relaxar no tempo que estamos vivendo hoje. Hoje é você levanta ou levanta. Sabe o que é que eu vejo aqui? Esther se levantou e disse para ele que eu estou nessa guerra. Eu já entendi o recado dele. Hey, ainda que o rei me mate, eu irei lá. Não tenho nada por minha vida, mas tudo que ele mandar eu vou fazer. Eu ando na direção dele, no caminho dele. É ele que está mandando, é ele que está direcionando, é ele que está me instruindo. Então dê o que der, eu vou andar e vou esperar no Senhor. E o que foi que houve? O rei estava dormindo, tranquilo. Havia um soldado antes que queria matar o rei, envenenado. Mas Mardoqueu, o cara que não se abaixou nem se humilhou, Parramã, o chefe do exército, ele diz: eu só me humilho para aquele que fez os céus e a terra. Ainda que ele me mate, é só para ele que eu vou me humilhar. Você está se humilhando para quem, é? Para seu marido, é? Está se humilhando para seu patrão? Para sua mulher? Para sua namorada? Está se humilhando para quem você? Está se abaixando para quem? Minha avó dizia que quando se abaixa, uma hora vai mostrar alguma coisa que não quer mostrar. Para quem você está se humilhando? Porque Mardoqueu preferiu se humilhar por Deus de Israel. E aí, quando ele viu que o soldado ia matar o rei, ele avisou lá para os guardas e disse: olha, estão querendo matar. E o rei não foi morto. Mas tudo que você faz na direção de Deus, Deus não esquece de nada. Lembra de Ezequias? Ezequias disse: lembra-te que eu com 25 anos arrumei seu tempo, tirei a capa de aranha, botei os levitas, coloquei os obreiros, todo mundo para trabalhar na tua casa, levantei tua casa. Deus disse: está aqui, ó, escrito na palma da minha mão, não esqueço de nada que vocês fazem. Então não se engane que Deus escreve tudo. Se Ele escreve o que nós fazemos de bom, imagina de ruim. Está tudo escrito. Então, Esther foi lá e resolveu. Ela agora entendeu que o amor não era só dela, o amor também era por todos os judeus, porque ela era judia. E Mardoqueu estava lá, jogado na porta, com roupa de cinza, roupa de saco, cheio de cinza, todo mundo olhando para ele, cuspindo. Que é isso? Que vergonha! Vergonha é você estar com um cigarro de maconha, com a cocaína cheirando e sem saber para onde ir, sem saber que direção você tomar, perdido, lascado. Humilhação é quando você se humilha por diabo, cair no estado de desgraça, de miséria, de vergonha. Aí o santo olha para você e diz: como é que você aguenta usar uma roupa dessa? É verdade, eu aguento usar uma roupa dessa, mas eu não aguento cheirar uma carreira de cocaína. Qual é melhor? Qual é melhor? Uma 380 na mão e o Deus de Israel chegar e fazer a bala sair do contrário. O Todo-Poderoso, ele diz que ele é. Ele é. E o que espera nele é também. Porque o que espera nele, que anda com ele, nada dará errado. Por quê? Porque ele é a direção. Um dia, o rei estava dormindo e de repentemente o rei estava bem alimentado. O rei estava em camas, com pena de ganso, bem macia, e os escravos lá banando ele para as moscas não sentar, que ele era dorme sujo, não gostava de tomar banho. Estava lá banando ele, mas de repente
isso? Eu durmo muito bem porque hoje eu estou sem sono. É porque o Deus de Israel disse que você não vai dormir. O Deus de Israel disse que você tem que levantar porque tem alguém que ele tem que abençoar. Eu. Você está entendendo? Você está entendendo? Ou não? Olha! Mardoqueu preferiu se humilhar diante do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo diz que aqueles que me honram serão honrados. E Deus tirou o sono do rei Assuero. E ele levantou e disse: o que é que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Você já perdeu o sono no meio da noite, todo mundo dormindo e você acordado? Não pode trabalhar. Está de barriga cheia, mas está sem sono. Está fatigado. O que é que eu vou fazer? Procura uma coisa, procura outra, nada satisfaz tua alma. Mas o rei disse: chama lá o cara lá para ele ler para mim. Manda pegar ali esses mandamentos que está aí, essas leis, tudo que aconteceu no palácio, que eu quero ver. O que foi que ele foi abrir? O livro de crônica, que estava lá tudo que tinha acontecido na vida do rei. Ele disse: o que é isso aqui? Iam me matar e eu fui salvo. O que der é este homem? A mãe não esperava por isso. O que deram para ele? Não deram nada. Não fizeram nada por esse homem. Não, tem que fazer alguma coisa por esse homem. E o que é que eu vou fazer? E Mardoqueu, Ramã entra e diz assim: eu vou lá falar com o rei logo cedo, porque eu fiz lá 3 forcas. E essa 3 forcas é para matar aquele idiota que não se humilha diante de mim. Toda vez que eu passo, ele não se humilha diante de mim, porque eu sou o general de guerra aqui e ele tem que se humilhar diante de mim. Eu vou levar esse mandato lá e o rei vai mandar assinar e eu vou botar aquele desgraçado lá na forca. Aí ele estava lá, certo. Tem muita gente que anda certo de muitas coisas, né? Só não sabe estar certo com Deus, olhar para Deus. Amém? Então, Mardoqueu estava em casa fazendo o quê? Orando e jejuando. E Esther estava fazendo o quê? Orando e jejuando. E Ramã estava fazendo o quê? Planejando matar Mardoqueu, matar a esposa do rei, matar todo mundo. Com o decreto que ele mesmo induziu o rei a fazer para matar todos os judeus. E palavra de rei volta atrás, não pode voltar atrás. Mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, sempre tem uma estratégia para nos dar escape. Aleluia. E então quando Ramã chega, o rei disse: manda ele entrar. E aí, Ramã, o que farei eu para aquele que fez uma grande benevolência para o rei? Aí ele disse: esse daí sou eu. O rei gosta tanto de mim. Sabe que ele estava falando do rei Assuero, esqueceu do Altíssimo. Tem pessoas que não gostam de você, te odeiam, falam mal de você, são os hipócritas. Na frente é meu amor, meu beijo, eu te amo, eu te admiro. Por trás, mete a navalha para dentro. Mete a espada para dentro. Se eu tivesse uma, não matava aquela desgraçada, aquele desgraçado. Mas na frente: ai, André Valdo, que profecia tu me deu. Era bom da profecia para tomar vergonha na cara. Amém? Aí entrou ele, achando que o rei dos reis havia esquecido o que ele fez. Olha, rapaz, como é bom a gente andar certo com Deus, né? Porque quando você anda certo, Micael, com Deus, Deus entra na peleja em todas as causas do favor. Mas quando tu está errado, a mesma espada que corta por lá para o seu inimigo, corta para você. Mas veja só o que aconteceu. Ele chega lá e aí o que é que eu vou fazer? Esse cara deve ser eu. Bota as roupas real do senhor, bota o seu melhor cavalo e manda um do príncipe, do palácio, puxa ele por toda a cidade. Ele disse: muito bem, gostei da ideia. Você tem uma ideia brilhante. Pois, pegue o cavalo, pegue minhas vestas, viste mais do que eu. Mais do que eu? Mas tem alguma coisa a dizer? Não, senhor. Puxa diante de todos aqueles que você humilhou. Porque quem humilha será humilhado. Ele humilhou e ele foi humilhado. Por quê? Porque Mardoqueu
mente do homem. Deus manda na mente do homem. E ele pensou que era o rei, Assuero, que mandava. Mas que manda na minha vida, na sua, nas nossas causas, nas nossas lutas, é aquele que você espera. E quando nós esperamos no Deus que fez os céus e a terra, Deus transforma água em vinho. E Mardoqueu foi humilhado, não foi? Mas foi humilhado. Mas depois quem teve a ideia de exaltar ele? É assim que Deus vai fazer. Quando o teu inimigo está pensando em te derrubar, em te humilhar e viver na lama, na depressão, na angústia, Deus está dizendo, eu vou usar ele mesmo para te levantar. Ora por ele! Ora pela vida dele! Ora pela vida dela! Porque ela tem que estar bem firme e bem forte para ver o que eu irei fazer na tua vida. E todo inimigo de Mardoqueu estava firmíssimo para ver em cima de um cavalo selado com as roupas reais, sendo bajulado pela crente que queria humilhar ele. Será que vocês estão me entendendo? Agora, uma coisa que ele não esperava é o que eu falei aqui nesse instante. A mulher, uma relaxada, que veio dizer, não, meu marido, não faça isso. Tem mulher que é a desgraça do marido. Tem mulher que ela serve para abrir cofre, para meter o marido dentro. Porque ela seria esposa dele, sabendo que Mardoqueu era homem de Deus, o que é que ele tinha que fazer? O que é que ela tinha que fazer? Meu marido, não faça isso não. Aquele homem, são judeus, você não vê o que o Deus dos judeus tem feito aí? Você não vê que os deuses deles são muito poderosos? Tenha sabedoria. A mulher sabe edificar a casa. Aqui não é sábia, desgraça a casa. Até o que está inteiro reformado, ela quebra de novo. Eu nunca vi um diabo desse. Eu nunca vi. Aí por que da falta de sabedoria dela? Mas Deus não vai fazer isso porque Deus entende. Deus diz, eu vou entender. Pega essa cadela, pega os cadelos também dela, bota lá na forca que ele fez para Mardoqueu e porca. Tramou contra o homem de Deus e elas mesmo foram enforcadas. Sabe por quê? Porque quem espera e confia no Senhor nunca ficará de mão vazias. Deus sempre vai achar uma solução para poder ajudar. Então Davi estava dizendo aqui, minha filha, esperar e não fazer nada é totalmente o quê? Diferente. Veja só, você passa ali num jardim novo e tem um bocado de gente em pé, esperando o quê? A festa? Fica todo dia a gente ali no ponto do ônibus esperando festa? Fica esperando o quê? O ônibus, né? Mas tem gente aqui que não vai ser ônibus, né? Porque é só anda de jegue. O povo fica esperando o quê ali? O ônibus, não é só do Baibi, não, tem outros ônibus. Aí você passa, tá lá a pessoa lá assim, ó. Aí você vai na rua, volta e tá a pessoa lá assim, ó. Ela tá fazendo alguma coisa? Tá não? No meu pensar e no seu, ela não está fazendo nada, mas ela está esperando hoje para o destino dela, para a direção que ela recebeu, para o propósito que ela tem para fazer. Ei, entenda uma coisa: nem sempre que você está esperando, você está sem fazer nada. Ali aquelas pessoas estão no ônibus, mas elas estão, umas indo para trabalho, outras indo para o hospital, outras indo para o Novo Horizonte, outras indo trabalhar, outras indo fazer alguma coisa. Então entenda que esperar e não fazer nada é diferente. Você pode estar em vários lugares. Você chega na clínica médica, você está lá sentado, os outros chegam e estão sem fazer nada, mas você tem um objetivo a fazê-lo. Amém? Você não está sem fazer nada. Aos olhos dos outros você está sem fazer nada, mas no seu pensamento e no teu coração você tem um objetivo. Então esperar por Deus é você ter objetivo, você ter propósito. Se Deus mandou você esperar, você espera. Agora, quando você receber a bênção, não vai contar vitória e querer sair para tudo quanto é lugar sem a direção de Deus, não, viu? Porque quando Deus exalta, Deus exalta. Mas quando começa a achar que já é, Deus corta as asinhas do periquito
periquito e diz, vai sentar de novo, vai aprender, esperar a crescer, para depois se tornar voar na direção certa. Amém? Não queira ser periquito que voe em direção. Seja periquito que entre na direção de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que é assim. Aí chega, aí você arruma, cuida, exalta, depois que está exaltado diz, eu já posso voar sozinho, não preciso mais dela nem dele. Vou cair fora. Aí Deus diz, eu mandei. Ah, mas eu já sei voar. Eu não vou comer regra de ninguém, não. Aí jamais vai se de ninguém e de mim. E de mim. Aonde você pode voar se tu não é águia e eu te dei asa para isso? Se continuar voando sem minha direção, tesoura. Corta tuas asas. Deus, só corta uma, não, eu vou cortar as duas. Porque cortando as duas tu não voa. E se eu cortar uma só, tu voa. Não é assim? Não é não. Ele vai cortar uma, porque com uma você perde o equilíbrio e sabe que você tem que andar na direção dele. Porque nós somos dependentes dele. Toda vez que ele te abençoar, olha para o céu e pergunta a ele, até onde eu posso ir com essa bênção? Até onde eu posso andar? O que eu devo fazer? Tem pessoas que recebem bênção com dinheiro, sabe o que faz? Dá tudo lá para o devorador e deixa Deus sem nada. Meu Deus! Será que vocês estão entendendo? Deus me abençoou tanto, Deus é tão bonzinho comigo e você é tão ladrão com Deus. Sentimento aí. Amém? É porque eu queria me divertir. Se divirta. Mas tem o tempo de Deus para você parar a diversão. Amém? Amém. Então, esperar e não fazer nada diferente. Mas, aonde nós lemos aí, em Isaías, em Salmos 40, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, e um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão ao Senhor. Vocês que andarem na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando aos passos de Deus, sabe? Quando ele diz que os jovens, eles caminham e se cansam, muitas vezes eles não têm mais como voltar, perna como voltar. É bom ser jovem, mas obediente à palavra de Deus. Saber que acima de você está Deus. E se ele lhe passar uma rasteira, vai se quebrar o todo. Não se banhe o esperto quando se trata de Deus. Todos que zombam de Deus morrem. É melhor entrar do que sair e virar as costas. Amém, igreja? Todos que brincam com Deus morrem. Na mão do diabo tem um Deus todo-poderoso que tira. E na mão de Deus, quem pode tirar? Então, arruma a tua casa, como Deus disse para Ezequias. Deus não disse a Ezequias assim, arruma a tua casa e morre. Deus disse, isso aí, essa doença é para a morte. Mas você, Ezequias, se clamar verdadeiramente a mim, eu posso mudar o curso. Como Mardoqueu fez. Amém? Como Esther reconheceu. E como Deus mexeu na mente de Assuero. Deus pode mexer coração, mente e pode mudar o curso de um mar, de um rio, de tudo aquilo que você acha impossível. Sabe por quê? Porque ele diz, eu sou Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, os olhos de fogo. É engraçado que João olhou e disse lá em Apocalipse que Deus tinha olhos como chama de fogo. Deus diz, eu não durmo, eu não cochilo, eu não fico distraído, eu estou atento a tudo que acontece na tua vida. Ao deitar e ao levantar, eu conheço e sei de tudo. Eu não faço isso aqui como vocês fazem, porque cada piscadinha que você dá, o diabo pode dar um salto e lhe derrubar. Agora eu, Todo-Poderoso, os olhos de fogo,
Eu não tenho isso aqui, eu tenho os olhos como chama de fogo. Até o medo que você dá, eu vejo. Até o like que você dá, eu vejo. Até as pornografias que você está fazendo sem limite, eu vejo. Você acha normal um crente ou uma crente usar coisas ilícitas que Deus não mandou? Deus mandou? Por que usou? Deus disse: eu estou chamando homens e mulheres de Deus Oh, glória. para caminhar com Ele, Glória. andar na direção dele. Glória. Se espelhe nele. O espelho, quando você chega na frente, você vê você, né? Passa a se espelhar e ver Deus. Passa a fazer aquilo que Deus manda. Tudo aquilo que você faz para agradar terceiros acaba trazendo prejuízo para o seu corpo. Não use coisas que venham trazer doença para o seu corpo. O passado no lixo ficou no lixo. Sim ou não? Sim ou não, Paulo? Seu passado vai lhe caminhar com você, vai? Você quer voltar aquele passado lá? Mas tem pessoas que ela olha para trás e diz: não vai ter negócio lá, eu quero trazer para mim de volta. Agrada a Deus. Oração, jejum, pureza. Deus disse que ele era a rosa de Sarum porque ele era a rosa pura, né? Apesar dos espinhos, a rosa é pura e cheirosa, agradável ao Criador. Vocês que estão usando coisas que a ímpia usa, que os ímpios usam, está no caminho errado. Deus já fez suficiente que você tinha que usar. Amém, igreja? Eu estou andando na direção de Deus, eu estou indo para a igreja, eu vou para o culto de oração. E quando chega em casa, o que é que você faz? Você está usando o celular para ver muitas coisas que vai atrair? Ei, Nazareno. Está usando muitas coisas que vai dar mais. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? É por pesquisar aqui, ó. Oh, glória. Aqui tem coisa para você levantar com temor. Glória a Deus. Se você está procurando de coisa de vadia ou de vadio, procura aqui dentro. E você vai ver o que é que Deus vai te ensinar. Deus abomina passado do diabo. Deus diz: aqueles que olham para trás, está em Jeremias 18 e 17. Aqueles que olham para trás, Micael. Ele diz que vai escrever o nome no chão. Mas eu estou indo, pastora, para a igreja. O filho pródigo ficou em casa e o outro foi embora. Quem era mais certo? Ele foi embora ou o que ficou na casa? Porque o que foi embora disse assim: eu não quero estar fazendo essas coisas na presença de Deus. E o que ficou, ficou, mas continuando fazendo suas bagaceiras. E Deus te diz hoje: muda, para eu não falar claramente aqui. Amém? Muda. Para que não venha uma enfermidade e você gaste todas as suas economias para se curar. Amém, igreja? Andar na direção de Deus e andar na receita de Deus. O que é receita? O cara diz: filho, tem que cortar o vidro assim, molhando. Se você não molhar, ele vai estourar. Você não segue a receita, o vidro estoura. E o que vai acontecer no final do mês? Você vai pagar. Amém? Anda na receita, viu? Eu acho que tem gente aqui que já percebeu um pouquinho o Espírito Santo está falando. Amém? Anda na receita. Receita de Deus, pureza. Eu quero agradar. Ele diz: é para agradar a mim. Ó. Agradar ele. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Para que Deus nos faça falar uma só coisa. O nome da noiva do
e trude como uma noiva. Amém? Porque ainda que você coma arroz com feijão, arroz com feijão dá força, né, Micael? Dá mais força o feijão, né? O carne. É ou não é? Rapaz, dá força. Agora já pensou você comer um arroz branco? Puro? Vai lhe dar força? Não, mas o feijão vai sustentar. Mesmo que deixe sem carne, né? Então Deus está mandando você comer feijão, viu? Não é você não, viu, Micael? Quem sabe, sabe. Deus está mandando você comer arroz com feijão. Eu acho que os varões sabem o que é arroz com feijão, né? As varoas também sabem que ela é besta. É para comer arroz com feijão. Se você quiser comer um mocotó diferente, uma rebanada, quer comer uma rebanada? Quer dar rebanada por aí? Deus pode dar. Mas em breve você vai ter uma surpresa. É bom mudar, viu? Quer ser muito esperto, vai se lascar. Amém, igreja? Aplauda Jesus. Ele é bom. Deus diz que nós temos que subir como águia. A águia, ela não fica na tempestade. Perceba que quando você vê uma tempestade muito forte, você nunca vai ver uma águia se batendo. Ela sobe, Micael, ó. Ela usa a força que tem para subir. Ó, e ela sobe além da tempestade e ela voa tranquilo lá. Por quê? Porque o Senhor provém para ela, porque ela buscou o Senhor. Mas tem muita gente que está buscando algo para satisfazer a carne. Nós lutamos com a alma, corpo e espírito. Mas lembre de uma coisa: o que o corpo fizer, a alma vai padecer. E o que o corpo padecer porque da alma, o espírito vai fazer pagar. Porque o espírito é a mente do homem. Quem vai esconder alguma coisa do espírito? Ninguém. Só o espírito conhece a mente do homem. Então, se você está com sua mente tão poluída ainda do passado, comece a ler as Bíblias. Amém? Comece a ler. Tem gente que diz assim: a senhora lembra de tal música? Eu digo: eu não lembro. Não é porque eu sou santa. É porque com 11 anos eu me converti e eu tirei tudo que era do passado e coloquei só o presente que é Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Eu quero meditar na palavra de dia e de noite para que o Satanás não venha usar minha mente. É por isso que eu não gosto de filme de terror, de filme de estupro, de filme de pornografia. Eu não gosto nada disso. Sabe por quê? Porque essas coisas corrompem os bons costumes. Aí quando você sonha: ah, pastor, eu sonhei com isso e isso. Por que sonhou? Foi a revelação de Deus ou foi do diabo? Então lembre bem, esqueça essas coisas do passado e viva o presente. Seja como a águia. A águia, quando ela está vendo que está muito, a tempestade muito forte, sabe que vai matar ela, ela sobe e vai procurar refúgio num Deus que tudo pode. Ela não fica se lamentando aqui e ali, ela se lamenta com o Criador. E o Criador, quando chega além da tempestade, ela vê que tudo está muito bonito lá em cima. Amém? Se você continuar agradando, olha, eu vou louvar. Amém? Eu vou louvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Rabanada, só da vaca. Agradar a Deus sem abrir exceção. Esse é o rei preferido, mas é grande o favorito para ser amado por Deus e vencer inimigos. É um nome por nome de Mardoqueu. Na porta do palácio era humilhado, você é um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Naamã mandou me preparar uma forca para o matar. Mas aquele dia o